I love volatility. 30 dias de cadeia, o ficado aplicado pré no dia número 22, de hoje até o fim, eu escolheria 30 dias de cadeia. A bolsa ainda não está em circuit breaker, ela está com 12 de queda, ligou o circuit breaker. I want to short the housing market and never bet against America. Where does it come from? Do you just print it? You print it digitally. Tem grande oportunidade para perder dinheiro todo dia também, né? Cara, o mercado é foda. Se eu compro, o mercado cai. Se eu vendo, o mercado só. É uma desgraça. Isso aqui é trabalho de profissional. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui com o Gabriel Passos, que dessa vez vai fazer o papel de entrevistado. O Gabriel vai contar a história dele com o setor de petróleo, o que ele entende desse setor, e o que motivou a gente a trazer essa conversa aqui para vocês é o seguinte: estamos em plena temporada de resultados aqui do Ibovespa. Nos Estados Unidos, Chevron e ExxonMobil, as petroleiras gigantes, já reportaram seus resultados acima do consenso e por aqui as expectativas também são boas. Quem abriu a temporada foi a Petrobras, que chegou a um resultado histórico, anunciou o pagamento de 31 bilhões em dividendos. E com isso, a gente quer conhecer melhor sobre as petroleiras que temos aí na Bolsa. O Gabriel vai passar também a visão dele sobre o petróleo, sobre o ciclo geral que essa commodity vive, por que a gente está nesse patamar, até onde ele acha que vai, ele que conhece tanto desse setor, e explorar um pouco os cases, porque temos aí muita coisa diferente, né? Não é só petróleo, existe muito método por trás, cada empresa tem sua estratégia. E fazendo um disclaimer também agora, né? Não podemos esquecer que somos aqui membros do FMG Finance Club, nós não somos nenhuma casa de research, não damos recomendação de compra ou de venda, isso aqui é um conteúdo meramente educacional. Agora sim, bom dia, boa tarde, boa noite, Gabriel, tudo bem? Tudo bom, Arthur, beleza? Vamos falar um pouco da área técnica do petróleo, como é que funciona a exploração, de onde vem esse óleo, né? O pessoal fala aí de dinossauro que morreu e tudo mais. Vamos comentar um pouco disso. E você falou aí da Petrobras, cara, absurdo esse dividendo, cara. Se juntar com os 30 e alguma coisa centavos que eles anunciaram há pouco tempo, dá 12% de yield, eu acho, no preço atual. Dá uma coisa exorbitante. É um setor que dá muito dinheiro mesmo. E talvez aí o general, né, Silva e Luna também já sinalizou que pode pagar até mais aí até o final do ano, né, porque a Petrobras atingiu a meta de desalavancagem dela muito antes do previsto, né, um trimestre praticamente antes aí do previsto, e o petróleo continua forte, né. Então, para a gente começar aqui, queria que você contasse um pouco da sua história, sobre a sua história com o setor de petróleo, né? Você já trabalhou lá na Petrobras, então conta pra gente como é que surgiu esse interesse, como é que foi essa história. Cara, eu fiz técnica em mecânica pelo Cefet, me formei e comecei a trabalhar até na área de mineração, aqui em Minas mesmo, aqui em BH. Mas acabou que teve uma época que o setor de mineração, foi na época da Dilma, ali 2015, todo o setor de engenharia ficou bem prejudicado, a gente teve aquela crise interna, a Vale parou todos os projetos dela e surgiu um concurso da Petrobras, na verdade em 2014, desculpa. Surgiu um concurso da Petrobras, eu falei assim, vou estudar para esse trem e vou fazer essa prova. Eu não sabia nada de petróleo, não sabia nem que cor que era. Mas aí eu estudei bastante para o concurso, passei e fui para lá, continuando sem saber quase nada de petróleo. Agora eu sabia uma coisa ou outra, mas porque eu estudei para fazer essa prova. Chegando lá, a Petrobras ela tem uma universidade, a Petrobras é um renome na área técnica, no setor de exploração, produção de petróleo. E eu fui trabalhar na área de upstream, né, que é a parte de tirar o óleo do chão mesmo. Trabalhei lá em Macaé durante um ano e pouco tempo, mas assim, foi o suficiente para eu
pegar muito da área técnica. Eu cheguei a embarcar em algumas plataformas, conversar com bastante gente e ter um pouco da noção de como é que é esse setor, como é que funciona, como é que é a engenharia de postos e conhecer um pouco desse setor aí. Bom, então explica pra gente aí como é que tira petróleo da terra, do fundo do mar. Cara, é complicado pra caramba, viu? A engenharia de postos em si é uma área para se estudar da parte. Assim. Tem uma graduação de engenharia de petróleo que estuda muito essa parte de engenharia de postos, porque imagina só, você está lá no meio do mar a 3 horas de helicóptero da terra mais próxima que tem, furando um poço que está a 1.000 quilômetros de profundidade, só água e sal derretido lá no fundo. Então, é um setor muito complicado. A extração é muito complicada. Mas, bom, primeiro comentar aí esse negócio que eu falei do dinossauro. Na verdade, o petróleo não foi do dinossauro não veio do dinossauro para tristeza de muitos memes por aí, muita coisa que a gente vê, né? Poxa, cara, agora você acabou de matar a minha infância aqui. Pois é, cara. Tem até um filme, aquele Deepwater Horizon, que é sobre o acidente que teve no Golfo do México, que o cara tira lá da tubulação uma garra de dinossauro. Uma mentira que tem. Nada disso acontece, não. Acontece que o petróleo, a maioria do petróleo, na verdade, quase todo o petróleo mesmo, ele vem da decomposição de matéria orgânica marítima, né? Então, são plânctons, são restos orgânicos de outros animais que se decompõem. Ele foi soterrado há milhões de anos atrás e sobre uma perspectiva única, ele decompõe e vira aquele óleo lá que depois a gente trabalha com ele aí e gera gasolina, diesel e tudo o resto. Então, todo o óleo que a gente produz, ele tem essa característica de ter vindo de matéria orgânica do passado. Alguns locais, essa matéria orgânica ficou exposta, né? Mas na terra mesmo, a gente tem campos de produção na terra e tem campos de produção debaixo do oceano ainda, né? Porque nas eras geológicas aí, daqui a milhares de anos, talvez esses campos do pré-sal, enfim, que estão a quilômetros de profundidade, talvez eles seriam expostos também, assim como são lá na Arábia Saudita, na Venezuela, no sul dos Estados Unidos, ali tem muito óleo exposto na superfície mesmo. E aqui no Brasil a gente tem também alguns campos de terrestres, né? E dá para se imaginar já, que a gente já tira um insight, que a produção do campo terrestre ela é muito mais fácil do que um campo que está a quilômetros de distância da costa, né? E isso é importante até para analisar a produção de petróleo como um todo. Mas aí o petróleo é isso, ele pode ser explorado basicamente dessas duas formas, a formação dele é essa bom, a gente tem as empresas aqui que fazem esse trabalho para a gente, né? Mas aí, ainda pedindo uma contextualização, cara, qual que é o lance do Oriente Médio, cara? Como aquilo lá é areia em cima de petróleo? O que rola lá? Bicho, aquilo lá, o pessoal da Petrobras que trabalhava com exploração brincava que lá, se uma pessoa acima do peso andasse de tamanco, achava petróleo. Foi uma formação muito única assim, que teve lá. Eu não entendo tanto de geologia assim, mas foi uma formação muito única que o leito oceânico ficou exposto e de uma forma muito fácil. Então, acabou que você teve a formação do óleo, o óleo ficou muito pouco tempo sob pressão, então não deu para ele se decompor muito, virar um óleo pesado. Ele é um óleo muito leve, ele tipo assim, tinha acabado de formar, foi exposto. Então, acabou que é um óleo de altíssima qualidade, que por não ter ficado muito tempo sendo exposto, ele não ficou muito soterrado, e pior, a soterração dele saiu em cima de uma rocha que é facílima de furar. Você fura quase que com a broca mesmo, você chega lá, fura e tá saindo óleo.
Então os caras realmente saem na frente mesmo, né? Não tem jeito. Sai na frente mesmo, não tem jeito. E uma coisa que o pessoal costuma botar muito aí, em Venezuela, explora muito petróleo, por exemplo. A Venezuela também é um campo fácil de exploração. Só que o petróleo tem uma peculiaridade que, apesar de ser uma commodity, cara, ele não é uma commodity do tipo que é uma commodity mesmo, que não tem diferenciação entre um e outro. Se você compra uma saca de milho, é milho, entendeu? Não tem o milho que... Enfim, até tem um pouco disso, né? Mas não tem um milho totalmente diferente de outro. É basicamente aquilo ali. O petróleo, ele tem uma característica chamada API, que é um grau que é dado, que denomina a, digamos assim, qualidade do petróleo, né? Um petróleo de grau API mais alto, quanto mais alto, melhor esse petróleo é. Melhor, assim, em termos de fluidez, em termos de retirada de octanagem, assim, octanagens maiores, ou seja, um petróleo com API mais alto, melhor é para você fazer gasolina, diesel nem tanto, diesel está ali no limiar, mas melhor para você fazer gasolina, nafta, plásticos, enfim. E um petróleo de API mais baixo, ele é mais viscoso, ele é mais betuminoso, para fazer betume, fazer asfalto, para fazer coisas mais pesadas, assim. Então, a Venezuela, por exemplo, tem um petróleo de média API ali mais baixo, enquanto a Arábia Saudita, não só a Arábia Saudita, os países do Oriente Médio têm um grau API mais alto, que é isso que eu falei deles terem um óleo de melhor qualidade, um óleo que normalmente ele tem um valor agregado maior. É como se fosse o minério 62, né, e o 65, né? O 65 de qualidade melhor, em momentos de boom aí, consegue um spread bem alto, né? Do 62 para 65. Sim. A extração desse petróleo ela é mais fácil, a do grau API mais alto, porque a fluidez dele é melhor. Cara, eu já vi a diferença assim, de dois óleos, um API lá do Oriente Médio. Aqui no Brasil, a gente tem em Manaus um campo terrestre que produz muito pouco, mas o API dele era muito bom, era tipo assim, comparado à Arábia Saudita. Contam a história, me contaram lá dentro da Petrobras, história de gente que pegou esse petróleo, enfiou no tanque do carro, direto, assim, sem tratamento nenhum, e rodou com o carro dias e dias, sem dar nenhum problema, porque a qualidade do óleo é enorme, é gigante. Esse é raiz, hein? O cara... Imagina pegar um pet de petróleo de dentro da fonte, né? Esse é raiz. Assim, ó, joga lá no golzão e pronto. Mas uma outra coisa aqui também, antes da gente entrar nas empresas. Cara, a gente tem uma visão aqui no Brasil um pouco diferente do resto do mundo, né? Porque para nós, basicamente, o petróleo serve para fazer gasolina, serve para fazer diesel. Mas é uma commodity que impacta aí toda a cadeia de custos de matéria-prima, né? E, acima de tudo, é uma commodity energética, né? A gente, aqui no Brasil, a gente não tem essa ideia, quase que é difícil, né, ver alguém pensar em petróleo como energia. Então, eu queria que você explicasse, né, como é que você entende essa diferença do petróleo aqui no Brasil para o petróleo lá nos Estados Unidos, lá na Europa, principalmente, que está passando por um momento delicado. Como é que funciona essa dinâmica? É engraçado que petróleo para energia elétrica no Brasil é só em caso de emergência, né? E lá na Europa nem sempre foi assim. Agora que eles estão tentando mudar por causa dessa cultura do ESG, né, para reduzir a emissão do carbono, que é importante. Mas aqui no Brasil a gente sempre teve a matriz energética, assim, sempre, desde que eu me entendo por gente, a maioria é hidrelétrica. E em outros países não, essa matriz ela costuma ser muito voltada a carvão, a petróleo, a óleo diesel, a gás natural, enfim, a geração termoelétrica é muito presente, né? A Europa, ela tem algumas grandes produtoras de petróleo exatamente por causa disso. Ela tem, por exemplo, a BP e a Total, lá na França. A França também é muito dependente
para a geração de energia elétrica mesmo, utilizando petróleo. E a gente aqui não tem essa visão, mas lá eles usam para aquecer. A gente está vendo essa história do gás natural com o inverno começando a agravar lá na Europa, a Rússia, que está saindo bem para caramba dessa. Então, a gente aqui no Brasil não tem essa necessidade de aquecimento a gás, porque a gente mora num país tropical e tudo mais, mas em outros países isso é extremamente crucial para a sobrevivência mesmo deles. Então, a gente pensa que petróleo é só gasolina, diesel e tudo mais, que impacta na questão logística de entrega de produtos, mas para eles lá é uma questão até de quase sobrevivência. Apesar de agora dos países da Europa estarem com essa linha de produção de energia nuclear, de solar, eólica, mas ainda é uma dependência muito forte, que a gente não sente aqui. E sobre o gás aí, cara, é comum ter isso nos campos de petróleo também? Como é que funciona? Ou são coisas totalmente separadas? Nada a ver, assim, tô viajando. Não tá viajando, não. Assim, o que acontece? O poço de petróleo é como se fosse uma lata uma garrafa de refrigerante. A grande parte do poço, ele tem o gás no meio do petróleo dissolvido mesmo. Então, quando você abre a tampa, né, você tira a pressão ali para puxar esse petróleo, normalmente ele vem com gás. Então, as plataformas de produção aqui do Brasil, elas produzem gás também. Então, ela tem uma planta de gás e uma planta de óleo separada. Muda muito de poço para poço. Muda muito de campo para campo, quanto gás tem, quanto óleo tem. Enfim, isso vai mais do campo, da formação do campo, do que outra coisa. Mas é muito comum, eu não sei se é 100% das vezes, mas é muito comum isso estar muito associado. A maioria das vezes, ter gás e óleo juntos. Tanto que, algumas vezes, algumas plataformas, alguns campos fazem lá uma pesquisa e usam o próprio gás do campo, do poço, para poder ajudar na extração do óleo lá, para empurrar. É como se você estivesse soprando de um lado do canudo para sair do outro, no que você tá ligado, né? Você sopra de um lado do canudo para sair do outro o líquido que está ali dentro daquele poço. Ah, sim. Bom, então agora vamos, né, passar aí, né, para os papéis, para as empresas, é disso que o povo gosta, né? Cara, vamos começar por quem começou, por quem chegou primeiro, né? Petrobras, aí, a empresa polêmica, né? É uma empresa que eu já ouvi muita gente dizer que aquilo ali tem um Ministério da Economia e um Ministério da Infraestrutura dentro, né? É uma empresa que já teve 30 bilhões de prejuízo no ano e hoje paga 30 bilhões de dividendos no trimestre. Certamente polêmica, né? Estatal. Cara, é um bicho muito grande, mas assim, o que você pode falar para nós dela? O que eu posso falar da Petrobras? Cara, lá dentro as pessoas costumavam dizer que existem tem duas melhores empresas do mundo: uma petroleira bem gerida e uma petroleira mal gerida. Então, assim, e lá na época, quando eu estava lá dentro, estava na época da má gestão, né? A ação chegou, quando eu estava lá, a ação chegou a R$3,50, o pessoal ficava brincando que era troco de banana. Mas é uma petroleira, igual você disse, ela já foi a pioneira, né? Ela foi criada estatal, ela está no Brasil aqui há anos e produziu em todo tipo de campo aqui dentro. Produziu em campo terrestre, produziu em campo de água rasa, água profunda, água ultra profunda. Inclusive foi a descobridora do pré-sal, né? Na época foi assim,
a revolução no campo, no estudo do petróleo em si, porque imaginava-se, todos os estudos, toda a teoria por trás, falava que o máximo que podia ter petróleo era até o nível do sal. Só explicando assim, a camada da Terra ela tem alguns níveis, né? São divididas em várias, e na formação do leito oceânico, você tem uma camada de sal, que teve uma época de deposição enorme de sal, então, e uma camada de solo acima dessa camada. Então, quando estava perfurando, parava-se nessa camada de sal e falava, aqui para baixo é tudo doideira. O sal era uma coisa extremamente difícil de perfurar, então ninguém explorava para baixo dele. E com a exploração da Petrobras muito antiga, ela já conhecia muito o leito oceânico do Brasil. Então ela tinha uma vantagem, quer dizer, não muito uma vantagem, porque era meio que monopólio, né? Então ela tinha a vantagem de ter os dados do leito oceânico. E com isso, ela é grande, ela é assim, a melhor na parte de exploração. Quando tem um leilão da ANP, de campo, normalmente a Petrobras é que tem a melhor informação daquele campo, tanto que quem produz a maioria dos campos sempre tem ela no meio, porque sempre que vai entrar Shell, Chevron, alguma outra exploradora e produtora de petróleo aqui no Brasil, ela tem que pedir bênção para a Petrobras, falar, ô Petrobras, aqui, você que sabe como é que fura isso aí, cara, porque eu não tenho a menor ideia de como é que faz. Então, me dá uma ajuda aí, me guia, me fala aí como é que é mais ou menos, e lógico que a Petrobras não é besta, fala assim, eu te ajudo, mas me dá 10% desse campo aí que é nosso. Não dessa forma, né? Mas a Petrobras é uma gigante nesse campo de exploração e produção de petróleo aqui no Brasil, cara. Cara, tem várias linhas aí, né, de atuação, desde 2016 vem aí num programa de desinvestimento, né, tentando focar no core business mesmo, né, que é a exploração destinada ali também ao pré-sal, né, mas as coisas nem sempre dão certo, né, então a Petrobras ainda tem muita coisa ainda a ser desinvestida até ela chegar nesse estágio, né. Realmente é uma gigante, né? Tem coisa que a gente nem imagina aí. Até isso vai desde essas refinarias até mesmo empresas que produzem durante toda a cadeia do petróleo, até, sei lá, produto de limpeza que usa algum insumo, né? Ela tem participação, é muito grande. Mas tem um grupinho aí que tá dando o que falar já tem um tempo, né? Que são essas small caps, cara, esses small caps de petróleo. Petro Recôncavo e 3R, né? A PetroRio não é small cap mais, né? Mas estão dando o que falar aí, porque nessa última alta do petróleo elas andaram bastante mesmo, né? Enquanto a Petrobras ela ficou ali estacionada na região de 25 a 30 reais a ação. Essas aí foram embora, deixaram para trás e as perspectivas agora do resultado são excelentes, né? Com aumento de produção, com preço do barril, demanda também, né? A demanda está muito forte, né? Aqui no Brasil mesmo, a demanda por diesel já está 20% maior que a de 2019. A de gasolina está 10% maior. Isso porque a pandemia ainda não acabou, né? A gente tem um problema aí com o pessoal viajando, aí não está ainda no ápice, né? Mas a gente caminha para chegar um janeiro aí com 100% da população vacinada e, cara, a demanda deve explodir, né? Dos combustíveis. Então me conta sobre o modelo de negócios da 3R, da Petro Recôncavo, como é que você entende essas empresas aí? Cara, só te falar aqui que você esqueceu da principal empresa de petróleo e gás do Brasil, cara.
OGX. OGX. Essa a gente não pode deixar passar. Mas, assim, brincando, mas a OGX ela ajuda a gente até a entender um pouco desse setor e um pouco da história da PetroRio também. PetroRio, não sei se você sabe, mas ela chegou ela antigamente ela tinha outro nome, ela era a HRT, eu acho, que assim como a OGX também tinha uma promessa incrível de produção de petróleo, que tinha conseguido adquirir um campo, mas assim, só contando a história aqui, ela tinha promessa que tinha adquirido um campo, acho que na Namíbia, e que lá era muito, muito bom, que não sei o quê, e que ela ia furar e achar litros e litros e barris de petróleo. E é o que eu falei do negócio da exploração, de você conhecer onde você está furando. O setor de exploração, a Petrobras, que conhece pra caralho da costa do Brasil, acerta 30% da perfuração. E uma perfuração de poço não é R$10 e viver o troco, não. Tipo assim, são milhões e milhões de reais investidos para você furar um poço. E aí entra um pouco dessas empresas, de qual que é o case delas. A PetroRio, né, mudou um pouco a visão dela, e essas outras, elas trabalham de uma forma seguinte: o Brasil tem alguns campos já, né, já em exploração, principalmente pela Petrobras, igual você falou, a Petrobras está desinvestindo nesses campos. Então, a gente faz o seguinte: esse campo que ele produz já foi estudado, já foi furado, posto, já viu o que ele produz, já viu quanto que ele produz, vem essa empresa e fala assim, beleza, eu compro esse campo, mas qual que é o estágio desse campo? A PetroRio tinha muito, no começo, né, quando a ação estava lá R$10, R$15, ela tinha muito essa questão de comprar campo velho, porque o campo, quando ele vai ficando velho, ele vai tendo muito sedimento, muita água junto com o óleo, então fica mais difícil de você tirar o óleo dali. Você tem que ter um tempo maior de residência na plataforma do óleo, para você atingir um nível aceitável de óleo que você tira ali, você tem muito mais trabalho, seu custo fica muito maior. E para uma empresa, por exemplo, como a Petrobras, que tem funcionários lá assim, eles têm uma certa limitação, para eles não compensa ficar trabalhando naquele óleo ali. Talvez para uma empresa menor, para uma empresa que está começando, valha mais a pena. E as outras da mesma forma. Acho que a 3R, ela compra... 3R ou é a Recôncavo que compra? É a Recôncavo que mexe mais com a parte de produção em solo, que é exatamente a mesma coisa. A produção em solo, ela não é uma produção assim que, nossa, isso aqui dá dinheiro pra caramba para a Petrobras. Então, não compensa eles ficarem gastando tempo com aquilo ali para produzir um pouco. Então, vende, alguém menor fala, não, eu compro, eu toco eu mesmo aqui com menos gente, e a gente vai dessa forma e ganhando dinheiro. Então, são cases bem interessantes, porque não tem todo o gasto com a parte de exploração, que é o que mais se gasta e, às vezes, o que mais se ganha também, por causa do risco de perfuração que a gente tem. Mas, assim, tem a contraparte de você pegar um campo que já está velho. Então, você não sabe quanto tempo mais aquilo ele vai produzir tão bem, ou tão bem quanto você está prevendo ali naquela janela de tempo que você pagou pelo campo, mas você sabe que produz. Isso é certeza. Cara, tomar risco na veia, né? Você toma um certo risco na veia, mas é um risco com um custo de aquisição talvez menor do que você tentar achar um campo bom, do que você explorar alguma parte da costa e falar assim, ONP, achei esse campo aqui, eu tenho preferência no leilão desse campo, porque, enfim, eu conheço ele, coisa que a Petrobras consegue bancar, mas a PetroRio, por exemplo, não conseguia, né? Agora a PetroRio aumentou aí, tá cheio de dinheiro já, né?
Então já conheço um pouco, né, sobre o case aí, né, dessas empresas, que exatamente elas estão aproveitando e sabendo aproveitar bem essa fase de desinvestimento da Petrobras, né, várias aí disputando mesmo os campos, né, para pegar aquilo ali e conseguir tirar algum valor. Existe algum diferencial competitivo em alguma delas, na sua opinião, entre PetroRio, 3R e PetroRecôncavo? Cara, assim, existe essa questão, por exemplo, a Relan, não é Relan, meu Deus, Relan é a refinaria, a Recôncavo, igual eu disse, ela é uma produtora mais de campo terrestre, então já é um campo muito mais maduro, assim, extremamente mais maduro, e acho que o que a gente está vendo aí de diferença surgindo é que a PetroRio ela está começando a comprar campos que são novos, são o Tubarão Martelo, que está entrando em produção há pouco tempo. Acho que ele entrou em leilão, a Petrobras conseguiu comprar ele quando eu estava lá dentro ainda. Então, ou ela acabou a aquisição do campo quando eu estava lá em 2015. Então, são campos que não foram tão explorados, talvez ele teve uma exploração ou outra, mas só exploração de teste, que aí normalmente você vai com um poço só, alguns poços de injeção de gás ou de água, mas são campos que são novos, são campos que têm uma vida de produção muito grande. A PetroRio consegue ter um custo para exploração desses poços, desses campos, menor, porque primeiro que ela às vezes já pega até o campo já furado, então ela não precisa contratar uma terceira para poder ir lá chegar com uma sonda, fazer a perfuração, ela já pega às vezes até com algum equipamento ali, então ela não precisa de um curso de engenharia talvez que demandaria um CAPEX um pouco maior para a produção desse campo. E agora ela pegando esses campos mais novos, com um certo trabalho já feito, facilita muito mais e o custo pode chegar a ser menor do que as demais. Você falou aí que os campos novos aí têm um horizonte muito, muito grande de exploração. Quanto tempo que dura? Você tem ideia ou isso é muito variável e tal? Depende muito da formação mesmo. Por exemplo... Mas a gente está falando o quê? De 20 anos, pelo menos? Sim, até mais. Eu diria assim, 30, 40 anos. Tem campo da Petrobras de água rasa que ela já produzia já há 25 anos, e o campo ainda tinha uma vida assim, de 5, 6 anos para frente, que ela ainda conseguia extrair alguma coisa. Principalmente, assim, muito na época do petróleo a $100 o barril. Claro. Em 2015 foi a época que o petróleo chegou a $50 o barril, então ela estava até pensando em começar a dar um jeito nesses campos. Ela parava de dar manutenção, falava assim, velho, esse aí eu não vou gastar dinheiro com isso não, porque tá me dando mais prejuízo do que tudo. É uma coisa que depende até também, assim, bom falar, depende também do preço do petróleo, né? Porque às vezes você tem um custo de captação ali daquele campo, você, sei lá, para produzir você gasta $30 por barril. Aí, juntando com alguns outros custos, não compensa você continuar produzindo. Então, o campo morreu ali, né? Mas se vier a ter um preço maior de petróleo, aquele campo pode ainda durar mais 1 ano, 2, 3, sei lá. E aí a gente tem, então, 3R e PetroRecôncavo, né? A PetroRecôncavo vai ali nos campos terrestres e a 3R nos campos marítimos. Então, aí fica a pergunta, quem que ganha essa batalha para você e por quê? O campo marítimo, ele acaba que ele tem uma reserva maior do que o campo terrestre. Ele, normalmente, assim, apesar de ser um risco maior, porque o risco de ter um acidente numa plataforma é maior do que você ter num cavalo de produção no meio no meio do mato, assim, você tem um cavalo de produção lá que está tranquilo, o cavalo fica rodando, não precisa nem de funcionário lá, ele roda sozinho. Enquanto um campo no meio do oceano, talvez, assim, você precisa de algumas pessoas, talvez não, você precisa de algumas pessoas embarcadas ali para controlar a planta de produção.
Hoje em dia até tem a questão de controle de planta remoto, que diminui bastante a quantidade de gente embarcada, mas então fica nesse balanço aí, né? Você tem um custo de operação um pouco menor, talvez, mas em compensação você tem talvez uma reserva maior. Eu acho que, assim, se eu fosse investir hoje, assim, na minha carteira, eu ficaria com alguém que produz em campo marítimo, porque talvez você possa ter surpresas maiores com campos marítimos. Você pode ter, por exemplo, um bolsão de exploração ali que não tinha sido mapeado. Sim, muito, muito difícil isso acontecer, mas vai que, né? Vai que, né? Aí acabou, aí acertou o trade da vida, né? Chegou a acontecer com a Petrobras enquanto eu estava lá, o campo de Albacora, eu acho. Eles já tinham a produção desse campo e acabaram que descobriram que esse campo tinha uma ligação com um campo de pré-sal. Então, tipo, eles estavam produzindo ali e falaram assim, cara, tá vindo óleo de algum lugar, porque não sei de onde está vindo esse óleo, vamos buscar, vamos caçar. Aí acabou que até, acho que esse campo foi de novo para leilão pelo pré-sal. Enfim. Pô, cara, lembrei de um aqui que a gente esqueceu de falar, a Enalta, small cap aí, escuto bastante falarem dela aí, você acompanha? Eu já cheguei a olhar, eu acho que ela produz mais a parte de gás, né? Aham. Ela também faz essa questão de campo mais antigo, mas foca mais na produção de gás. O gás é de exploração mais fácil, porque ele não tem todo o problema da parte da planta de óleo, né? Então, assim, a gente vê pela cotação da ação. A Enalta, nos últimos anos aí, fez muita gente ficar rico, com certeza. Bom, vamos fazer um joguinho aqui, cara. Disclaimer aqui, eu estou usando dados aqui do Status Invest. Não sei se você já viu aquele comparador de ações e, pessoal, o Gabriel não está com o Status Invest aberto. E aí a gente vai fazer aqui vamos tentar ver qual que é a empresa mais bem posicionada aqui entre Petrobras, Enalta, 3R, PetroRecôncavo e PetroRio. Gabriel, qual que você acha que paga o maior dividendo, cara, de todas essas? Eu acho que é a Enalta. Enalta? Cara, depois da Petrobras, impossível, né? Depois desses últimos da Petrobras. Mas a Petrobras foi ontem que isso aconteceu. Não, a Petrobras aqui tá ganhando aqui no comparador. Sem zoeira. Valuation. Eu vou pegar aqui o EV/EBITDA. Qual que você acha que é a mais barata aí em termos de EV/EBITDA? Não tem nem que pensar, é Petrobras. Isso também é fácil, né? Indicadores de margem, cara. Vamos lá, margem EBITDA, na sua opinião, qual que tem a maior margem EBITDA? Eu acho que PetroRio. Acertou, boa. PetroRio. E margem líquida? Margem líquida? Acho que PetroRio também. Não, PetroRio está em terceiro, cara. A que tem a maior margem líquida é a Enalta. Bom, indicadores de rentabilidade, caramba, me surpreendi. Tem uma que ganha em todos os indicadores de rentabilidade. Quem que você acha que é? ROI. Sim. Deixa eu imaginar aqui, lucubrar um pouco. Cara, eu acho que é Enalta. Não, cara, Petrobras, dá pra acreditar? Mas é porque vem de uma sequência, né? Vem de uma sequência absurda, né? Vem de uma sequência absurda aí, não tem como competir, tá absurda a Petrobras, assim. É o Brás atrapalhando o Petro, né? Então, ela tá aí... Todo dia tem uma...
Cara, eu até brinquei com você outro dia. O negócio é bater nos R$ 30. Vai bater nos R$ 30, alguém fala alguma merda. Fala, a gente vai... presidente da Petrobras. Volta para 25. Aí bate lá no 29 e muda a política de preço. Aí, sei lá, Evergrande dá pau lá na China. O mundo só tá acabando por causa da Petrobras bater. Quando a Petrobras cai, fica tudo tranquilo, né? Mas é impressionante mesmo, né? 10 anos aí, resistência dos R$ 30 que não bate lá e chega lá e devolve tudo. Impressionante. Eu conheço gente que já fez seguidos trades de 100% na Petrobras, assim, é até engraçado você pensar nisso, né? Que é difícil, não, estatal pegar um trade desse aí de curto prazo, né? Mas é porque é por conta disso mesmo, né? Ela vai lá nos 30, depois vai buscar os R$ 10. Depois volta lá em 30, depois busca R$ 10. E, cara, na sua opinião aí, o petróleo tem fundamento para chegar a 100? Eu falo 100 porque o CEO da BlackRock falou que poderia chegar a 100, né? Mas mercado financeiro tem muito disso, né? Começa a subir, todo mundo projeta o negócio lá na lua, aí começa a cair, aí as coisas mudam, mas a gente tem de fato dados já mostrando que a produção de petróleo não acompanhou o consumo. Queria saber sua opinião, esse petróleo vai para frente ou não vai? Como toda boa resposta, depende, né? Porque a humanidade está entrando nesse ciclo e agora cada vez mais a gente depende mais de energia, a gente come energia elétrica, assim, agora a gente está com essa de fazer carro elétrico, então depende muito de como que os países vão começar a fazer a matriz energética deles rodar. E outra, também tem ano que não venta, tem ano que não chove, tem ano que, enfim, fica nublado o tempo todo. Então, se a gente continuar nessa crescente aí de uso de energia elétrica e a gente não conseguir arrumar um jeito de contornar todas essas adversidades, pode ser que no futuro... E outra, igual eu falei, campos de petróleo, eles demoram milhões e milhões de anos para ser formados. Então, a gente tem... abriu uma aspas bem grande aqui, uma quantidade limitada de petróleo para usar durante anos. Então, se alguém falar assim, putz, a gente podia fechar aqui a torneira para a gente guardar esse petróleo para mais algum tempo, né? Aí começa a gerar problema na oferta e a demanda só aumentando, pode ser que chegue. Daqui a uns anos, pode ser que o preço normal do barril de petróleo seja esse, sim, default mesmo. Entendi. Assim, cara, isso é fato, né? A gente tem uma demanda energética cada vez maior mesmo, né? Não tem como fugir disso. É uma alternativa poluente, né? Mas que a gente ainda não está em plena condição de mudar, né? Já li alguns relatórios, já li algumas coisas que apontam ali para um pico, e seria um pico terminal, né? Ali por volta de 2030, que depois dali a gente já teria outras fontes de energia mais bem estabelecidas aí ao redor do mundo, que não ia ser mais tão suficiente igual hoje, né? O petróleo hoje, importantíssimo aí ainda, né? Pode ter energia que for, mas é inegável a importância que o petróleo tem. A gente no Brasil, de novo, né? A gente no Brasil não está acostumado a falar isso, né? A importância do petróleo, mas fora do Brasil é uma coisa de louco. Então, acho que é isso aí. Passamos pelas empresas, passamos aí pelas perspectivas, por um pouco da história do petróleo. E você tem algum call final aí sobre as petroleiras? Essa questão de o preço do barril do petróleo chegar a $100, assim, é uma energia poluente, não renovável, e que um dia a gente pode realmente falar assim, cara, tá acabando, a gente tem que fechar a oferta desse trem aqui, não dá para ficar assim para sempre, mas não dá para ficar produzindo assim para sempre. Mas uma vez eu li aí, inclusive, acho que foi o Jordan que tweetou isso um tempo atrás, ele falou que nada melhor o preço alto de uma commodity do que o preço alto de uma commodity.
a humanidade ela vem desenvolvendo, cara. Não tem como. A gente só vive porque a gente resolve o problema. Então, se o petróleo chegar a bater em $100, assim, não tem como. A gente vai morrer se ficar desse jeito. A gente vai inventar um jeito de, sei lá, de extrair energia de Plutão, mas a gente, pelo menos até hoje, a gente está vivo por causa disso, né? A gente resolveu todos os problemas que a gente teve. É isso aí, né? É pra frente que se anda, né? Bom, então, pessoal, acho que com isso a gente fecha. Gabriel, cara, você entende pra caramba aí de petróleo, tá trabalhando na mineração já há um bom tempo também, então, cara das commodities brutas aí, como é que o pessoal que tiver dúvida pode entrar em contato com você? Pode me procurar no Instagram, Gabriel RP15. Pode me procurar no Twitter também, com o mesmo @. E pelo Finance também, as redes sociais do Finance, eu faço parte do Finance aí, pretendo ficar pelo menos até eu formar, ou até depois também, quem sabe. E é isso. Bom, pessoal, então agradeço a sua atenção, eu vou ficando por aqui. Entre em contato conosco pelas redes sociais, @UFMG Finance Club, no meu Twitter ou Instagram, Arthur Horta _, também estou à disposição para a gente conversar, para a gente trazer novos temas, vocês podem propor. E lembrando mais uma vez que isso aqui é com fim meramente educacional, né? Para a gente conhecer um pouquinho mais dessa tese, das empresas de petróleo que a gente tem aqui no Brasil. E vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!